Olá, como vocês estão? Então está dando um certo polêmica, algumas matérias contra, no que tange reduzir impostos de games, né, de videogames. Que até o Leon disse que não ia adiantar para nós, que nós não íamos ganhar com nada. Eu já fiz um vídeo, um cara até disse que eu falei asneira, mas tudo bem. Então saiu no Globo que o Brasil deixaria de arrecadar 50 milhões, o país perderia 50 milhões. Aí você vê o título da matéria, pô, o Brasil perderia 50 milhões, mas o Brasil ou o Estado brasileiro, ou seja, o governo federal deixaria de arrecadar 50 milhões. Mas assim, quem vê, assim, quem lê a matéria e só lê a matéria vai entender assim da seguinte forma: pô, nossa, o Brasil, tipo assim, dá aquele tom assim de uma hipérbole, né, de um eufemismo, né? Hipérbole seria a palavra mais, o termo mais correto, uma hipérbole. Nossa, aí a pessoa, poxa, Brasil, né? Ele pensa se o Brasil como um todo, né? Não, é porque faz uma certa confusão esse tipo de título. Lendo a matéria, você vê que seria devido à queda na arrecadação nesse setor. Só que é um valor, assim, às vezes que não é tão grande do que a arrecadação, porque se você for analisar bem, o Brasil ele arrecada cada vez mais recordes e recordes e recordes. E o déficit continua. Então, ou seja, um problema é o seguinte: o Brasil é um país que arrecada muito imposto. Só que esse imposto não retorna, de certa forma. Você vê que, por exemplo, quanto mais assim a gente paga mais impostos, os impostos não voltam. Só que assim, perderia quem exatamente? O governo brasileiro? Sim, mas o consumidor e os vendedores poderiam ganhar. Que vejamos, que nem eu já citei naquele exemplo lá, que eles aumentaram os impostos de cigarros, fomentou o quê? O crime organizado, contrabando. Porque eu já evidenciei que o consumidor não está se importando se está arrecadando imposto ou não. Vocês já viram aquele quando vocês vão ao supermercado que tem um papelzinho do cupom de compra? Ali discrimina a quantidade de impostos. Em supermercado, a maioria dos tributos, ou todos os tributos, são só apenas federais. Não, eu não, pelo menos o que eu vi. Em todos os mercados que eu compro tem lá tributos federais, não aparece tributo estadual nem municipal. Ok. Lendo algumas matérias, por exemplo, você vê que realmente o desafio de reduzir impostos é uma coisa um tanto complicada, porque os estados e municípios sempre estão aqui, ó, na corda no pescoço, né? Corda no pescoço. Então é uma coisa bastante complicada. Então realmente é meio demagógico você falar, temos que reduzir impostos. Só que se a gente não, assim, a gente além de diminuir os impostos, a gente tem que diminuir o tamanho do estado. Um estado agigantado sempre vai ser um estado ineficiente, oneroso, caro e que não vai assim com os políticos, com os gestores, com a mentalidade que temos hoje, não adianta nada. Porque, por exemplo, na Escandinávia, né, que muitos esquerdistas gostam de dizer que lá dá certo no socialismo, lá acontece o seguinte: lá tem a corrupção que tem no Brasil, tem a cultura e a malandragem do brasileiro que tem no Brasil, a população lá é menor, desigualdade sempre foi menor, lá não tem a cultura do jeitinho brasileiro. Então, são contextos diferentes. Às vezes, aplicar um modelo econômico num país é inviável no outro. Às vezes, a gente não pode nem copiar os próprios Estados Unidos, que tem assim, essa economia consolidada. Em alguns aspectos, trazer aquele modelo para o Brasil já traria grandes problemas. Muitas coisas seriam impraticáveis na realidade. Então, às vezes a gente tem que ter cuidado com certas comparações, que às vezes essas comparações não levam em conta características específicas de cada região. Às vezes, algo que acontece em São Paulo não é o que acontece aqui em Rondônia, no Acre, no Amazonas.
São realidades distintas. Voltando ao assunto dos impostos nos games, o Brasil já é um mercado que consome, está crescendo. Se ele houver um incentivo para que aumentar esse mercado, provavelmente no futuro esse investimento voltaria aos cofres públicos. Claro que a gente tem que arrecadar imposto, porque aqui ninguém aqui é narcobobo que acha que tem que extinguir o Estado e tipo assim, cada um por si. Tem que ter a importância do Estado sim, agora não o Estado adiantado. Então acontece o seguinte, que se aumentar o consumo, o Estado vai arrecadar a parte dele. O consumidor vai comprar o produto que ele almeja, os vendedores, o pessoal que trabalha com vendas vai poder movimentar o seu capital, né? Pagar funcionários, contratar mais, o que seria já uma diminuição do desemprego, né? Por exemplo, se esse setor crescer de games, né? Um setor importante, diga de passagem, não é uma coisa de criança. Inclusive, o setor de brinquedos não é uma coisa de criança. Se você for ver, por exemplo, essa indústria. Quem cuida dessa indústria não é crianças. Quem cuida lá da Hot Wheels não é um menino de 10 anos que gosta de carrinho. É um senhor de idade, muito bilionário, que entende de mercado e sabe que ele tem um negócio ali que dê dinheiro. Às vezes a gente fantasia um pouco as coisas, né? Então, nesse sentido, a gente tem que entender que se houver um aquecimento em determinados setores, o desemprego diminui de certa forma, porque vai contratar mais pessoas. Vai contratar, o setor varejista cresce. Vai começar o que? Aumentar as vendas, poderia fomentar, que nem eu já disse, em desenvolvimento local, que seria uma coisa bacana, porque assim, essas pessoas que dizem que é um risco, essa diminuição de impostos, quer que com os impostos se financie, por exemplo, a indústria cinematográfica brasileira, que por mais que tenha bons filmes, assim, poucos filmes bons, realmente você vê trabalho de brasileiros de qualidade, mas você vê também muita besteira, muita porcaria, muito filme ruim, de certa forma, muito filme assim que foi produzido com abatimento de impostos e tal, e você não vê um trabalho de qualidade. Você vê filmes o que? Sempre com aquela comédia pastelão, filmes da Globo, com atores da Globo e tudo mais, uma coisa assim jocosa, uma coisa que não agrega, que ninguém quer assistir. Lembre-se que parece que um filme dos Vingadores concorreu com um filme ali de uma outra atriz sem noção, a Ingrid Guimarães. A Ingrid Guimarães falou, nossa, mas se o meu filme tivesse todas as salas de cinema, ele ia ser campeão. Quem que vai assistir o filme da Ingrid Guimarães? Uma atriz ruim, de certa forma, sem graça. Tem arquétipo de comédia o tempo todo. E é sem graça. Esses atores da Globo, eles querem o quê? Eles querem realmente que tenha filmes assim para eles, que eles tenham incentivos para eles produzirem os filmes deles, que a maioria é lixo, é degradação cultural. Mas se falarem em diminuir os impostos de produtos eletrônicos, de jogos, de videogames, não. O presidente deve estar privilegiando pro filhinho dele lá, o Renan, comprar joguinho. Bolsonaro só quer ajudar os seus. Fica assim, isso aí não vai mudar o Brasil. Mas, por exemplo, se falar em acabar com a Ancine, não. Sai uma propaganda na Globo lá, falando da Ancine, que a Ancine gera 300 mil empregos diretos. Então, o que interessa ao grupo deles, eles defendem. Mas quando é algo que não os interessa, eles são contra. Eles falam contra. O Brasil vai perder 50 milhões em 2 anos. O Brasil, entendeu? Mas não fala, por exemplo, se reaquecer certos mercados com a diminuição de impostos, esse mercado cresce. Lembrem-se que produtos industrializados são importantes. E produzir no Brasil é uma coisa desafiadora.
Mas se tiver um incentivo, uma desburocratização, a indústria volta a crescer. Sem canetada. Não é canetando assim, impedindo o produto estrangeiro que você vai melhorar o nacional. Porque o nacional vai continuar caro e ruim. E isso eu acho que é um entendimento que muitos deveriam ter. Porque o que a gente tem que incentivar é o quê? Que fique mais barato produzir no Brasil. Não aquele protecionismo que a gente impede que o estrangeiro roube o produto estrangeiro, tire o emprego do trabalhador brasileiro, mas esse produto brasileiro, nacional, às vezes é um produto caro, é um produto de baixa qualidade. E o consumidor, precisa dizer mais alguma coisa? Que nem foi o fechamento da indústria automotiva pelos próprios militares, que nos salvaram do comunismo, fechou o mercado automotivo. E hoje o mercado brasileiro de automóvel é uma coisa assim, sabe, sem graça. Nós temos poucas opções perante a países vizinhos, inclusive. E o Brasil é um país grande. Mas a gente ficou atrelado ao quê? A poucas marcas. O consumidor tem medo de arriscar, porque às vezes os modelos fora dos principais dão problemas mecânicos pela falta de peça. O consumidor tem medo, tem receio, porque ele quando ele compra um automóvel, ele sabe que ele tem que cuidar da manutenção, ver se tem peças e tudo mais. Fora que as estradas brasileiras as ruas são crateras lunares, né? Então são coisas assim desafiadoras. E é uma coisa complicada, porque você vê que políticos, eles visam apenas seus interesses próprios. Em geral, sim. Mas a gente tem que, não é só o setor de games que a gente tem que falar. Cara, são vários setores que se o Estado abrisse mão de pequenas parcelas, de parcelas significativas até, nem de pequenas parcelas, de parcelas significativas, o consumo ia aumentar. O brasileiro ele quer ter as coisas, o brasileiro ele gosta de ganhar dinheiro, de gastar dinheiro. O brasileiro quando tem dinheiro no bolso ele quer gastar. Mas é o seguinte, com uma economia em recessão, uma economia retraída, a prioridade é o quê? Comer, investimento, transporte é o básico. E às vezes olhe lá. Às vezes a situação de muitas famílias fica uma coisa tão calamitosa que nem isso. Mas se tiver um reaquecimento, não de uma maneira, como é que se fala, dando muitos subsídios, né? Tipo, inchando, né? E ainda mais com os amigos do rei, que uma hora essa bolha estoura e todo mundo vai pagar a conta. Mas tirando o peso do Estado, o que vai crescer em muitas áreas, não é só a área de games em geral, é a área de eletrônicos, de varejo, de eletrodomésticos, de automóveis, por exemplo, de alguns impostos. Se alguns estados fizessem a lição de casa e os políticos roubassem menos, daria para muitos estados reduzir muitas alíquotas de ICMS, por exemplo, para incentivar, por exemplo, a diminuição do preço do combustível, sem ser uma canetada igual a Dilma fazia. Não, vai ser assim, acabou, vou congelar ali, congelar preço. São nuances que o brasileiro em geral ele acaba não entendendo, né? Então ele acha que é o seguinte, não, tem que ter ali os impostos, beleza. Aqui eu não falei isso, não sou contra impostos. Só acho que o Estado é tão agigantado que fica difícil reduzir impostos. Então vamos diminuir o tamanho do Estado brasileiro. O Brasil ele vai até determinado momento desse século mesmo, ele vai perder população. Então para que manter uma estrutura gigantada se a própria população vai cair? As pessoas não estão tendo filhos como antes. Não está com a necessidade de construir uma quantidade imensa de escolas, de hospitais e tal. A gente tem que fazer o quê?
construir onde tem, né? Claro, não dou que construa mais escolas, mas construa onde realmente precise e reforme melhor as que tem. Porque a gente não vai mais ter condições se a população diminuir pela metade. Então vamos ter que, se a população diminuir pela metade, do jeito que estamos com a metade do ano, vamos dobrar os impostos. Se a população ficar pela metade, para manter a mesma arrecadação, como é que vai ser? Será que a gente vai ter que ter a mesma quantidade de funcionários públicos com metade da população? Ainda mais que a gente vai entrar numa era de tudo digitalizado. São essas coisas que a gente tem que nos perguntar. Será que isso é realmente necessário? Será que só é possível assim dessa forma? Será que a gente tem que fazer perguntas para nós mesmos? Então eu acho que eu fico por aqui e até o próximo vídeo.